Nunca pensei que ouviria aquelas palavras da minha própria filha. Está bem, deixa, ela que se desenrasque. Foi o que ela disse, um sussurro venenoso para o marido, enquanto eu estava ali, na porta de embarque do aeroporto Humberto Delgado, com o bilhete na mão e o coração a transbordar de uma esperança que agora me parecia ridícula. Tinha planeado a viagem para Madeira, pago por tudo, apenas para passar tempo com a família que eu acreditava que ainda se importava. Mas eles embarcaram sem mim, rindo-se como se a minha ausência fosse apenas um contratempo cômico. O que eles não sabiam é que eu também não tencionava voar com eles. Não naquele avião, pelo menos. Eu ia apanhar o meu próprio jato, rumo a um lugar muito melhor. Sozinha, mas finalmente livre. O aeroporto de Lisboa, numa manhã de quinta-feira, fervilhava com a sua cacofonia habitual de despedidas e reencontros. Famílias a arrastar malas maiores do que as crianças, executivos de olhar vidrado colados aos seus portáteis, e nós, a família Alencar, a embarcar numa viagem que eu planeara durante meses. Madeira. A ilha onde o meu Rui me pedirá em casamento há quase 50 anos, sob o cheiro das flores exóticas do Jardim Botânico. A ilha onde eu queria reencontrar a minha única filha, agora que ele já não estava cá. Mãe, tens os passaportes? A Sofia olhava para mim com aquele sorriso tenso que aperfeiçoou ao longo dos seus 41 anos. O mesmo sorriso que usava na adolescência quando eu e o Rui lhe negávamos uma saída à noite. Claro, querida, respondi, sentindo o tato familiar dos documentos no bolso interior do meu casaco de cachemira. Sempre fui meticulosa com os papéis, uma lição aprendida com o meu pai, que perdeu a casa da família por não ler as letras pequenas de um contrato. Eu vestia-me com uma elegância discreta que o Rui sempre apreciara, umas calças de corte perfeito, uma blusa de seda que insinuava as formas que o tempo ainda não conseguirá apagar por completo, e um lenço colorido a proteger-me o pescoço, mais do frio da indiferença da minha filha do que do ar-condicionado. Nos pés, uns sapatos de couro macio, caros mas de um conforto que me permitia caminhar por aeroportos e pela vida com a mesma determinação. Avó, já subiste ao Pico Ruivo? A Leonor, a minha neta, caminhava ao meu lado. Os seus 13 anos manifestavam-se naquela mistura perfeita de curiosidade genuína e uma timidez que me partia o coração. Sim, meu amor. O teu avô e eu subimos até lá acima em 1975. Estava tanto vento que o meu chapéu voou pela encosta abaixo. Sorri com a recordação. O teu avô quase se desequilibrava a tentar apanhá-lo. E apanhou-o? Perguntou ela, os olhos a brilhar. Não, mas comprou-me um novo, muito mais bonito, numa lojinha de artesanato no Funchal. O Tiago, que caminhava à frente com as nossas malas num carrinho, soltou uma risadinha mal disfarçada. Histórias do antigamente, murmurou ele, alto o suficiente para que eu ouvisse. O seu fato, embora de marca, parecia sempre um número abaixo do seu ego, apertado nos ombros como se estivesse prestes a arrebentar com a sua própria importância. Não disse nada. Aprendi que o silêncio, por vezes, tem mais dignidade do que qualquer resposta. Depois de 40 anos a construir um império imobiliário ao lado do Rui, aperfeiçoei a arte da paciência. As propriedades, tal como as pessoas, revelam a sua verdadeira natureza com o tempo. Chegamos à porta de embarque C-42 mesmo quando anunciavam a primeira chamada para o nosso voo. Procurei os bilhetes na minha mala, mas a Sofia pousou a mão sobre a minha. Não te preocupes, mãe. Eu tenho-os todos. Assenti, agradecida pelo pequeno gesto, uma migalha de atenção que me fez pensar que talvez esta viagem nos aproximasse. Talvez, depois da morte do Rui há 6 meses, encontrássemos finalmente um espaço para curar as velhas feridas. A sala de embarque estava quase cheia. Sentei-me ao lado da Leonor enquanto a Sofia e o Tiago falavam em voz baixa perto do balcão. Observei-os através do reflexo nas janelas que davam para a pista. Os seus gestos, os seus olhares furtivos na minha direção. Algo não estava bem. A voz metálica do altifalante interrompeu os meus pensamentos, anunciando o início do embarque. A Leonor levantou-se de um salto. Vamos, avó! Peguei na minha pequena mala de mão, sempre preferi viajar leve, e juntei-me ao grupo. A Sofia e o Tiago aproximaram-se, mas havia algo nos seus rostos, uma tensão mal contida, uma expectativa. Mãe.
A Sofia pousou a mão no meu braço, com aquela falsa simpatia que eu já conhecia de cor. Houve um pequeno problema com o teu bilhete. Um problema? Perguntei, mantendo a voz firme, o coração a bater um pouco mais depressa. Aparentemente, o voo está com overbooking, continuou ela, olhando brevemente para o Tiago, que assentiu como se confirmasse uma história ensaiada. E como reservamos os bilhetes em 2 transações separadas, o teu lugar foi um dos afetados. Senti um frio percorrer minha espinha, um frio que nada tinha a ver com a climatização do aeroporto. Estão a dizer que não há lugar para mim no avião? O Tiago adiantou-se, com aquele tom condescendente que reserva para as pessoas que considera inferiores. É uma coisa que acontece, Graça. Política das companhias aéreas. Mas não se preocupe, acrescentou com um sorriso que não chegou aos olhos. Tenho a certeza de que encontrará uma solução. A frase ficou a pairar entre nós. Encontrará uma solução. Como se eu fosse uma encomenda mal endereçada. Um inconveniente. Um problema para resolver sozinha. Olhei para Sofia, diretamente nos olhos, à procura de algo, qualquer coisa que contradissesse o que estava a acontecer. Mas só vi alívio, mal disfarçado sob uma camada de falsa preocupação. Já vejo, disse eu, finalmente. Podíamos esperar pelo próximo voo, mas perderíamos a reserva do hotel e, sabes como é, encontrar alojamento no Funchal em cima da hora é impossível, continuou a Sofia com a sua explicação elaborada. Mas eu já não a ouvia. Naquele momento, tudo se tornou cristalino. As pequenas humilhações, os comentários condescendentes, os olhares de impaciência quando eu falava das minhas memórias com o Rui. Não era apenas o desinteresse de uma filha adulta pela sua mãe idosa. Era algo mais calculado, mais frio. Claro, respondi com uma calma que me surpreendeu até a mim. Vão. Desfrutem da Madeira. O Tiago soltou um suspiro de alívio quase audível. Sabia que ias compreender, Graça. És uma mulher prática. A Sofia deu-me um abraço rápido e superficial. Ligamos quando chegarmos, mãe. E trazemos-te um bolo de mel. A Leonor, no entanto, ficou para trás enquanto os pais se dirigiam para a fila de embarque. Vi a confusão no seu rosto, a luta interna. A avó, começou ela, mas parou, insegura. Está tudo bem, meu anjo, assegurei-lhe, acariciando-lhe a bochecha. Vai com os teus pais. A Madeira é linda nesta altura do ano. Mas não é justo, sussurrou ela, e por um momento vi nela a Sofia de há muitos anos, antes de a amargura se ter instalado no seu coração. A vida raramente o é, respondi com um sorriso triste. Mas encontramos sempre o nosso caminho, não é? A Leonor olhou para onde os pais esperavam, impacientes. Depois, com um movimento rápido, tirou algo do bolso e deslizou-o para o bolso do meu casaco. Amo-te, avó, disse ela, e correu para a fila. Fiquei ali, imóvel, enquanto via minha família desaparecer pelo túnel de embarque. Senti o peso do papel que a Leonor me tinha dado, mas não o tirei de imediato. Em vez disso, sentei-me num dos assentos vagos e observei o avião que me deveria levar à Madeira preparar-se para partir sem mim. Só quando o avião começou a taxiar pela pista é que me permiti ler o bilhete da Leonor. Um pequeno pedaço de papel, dobrado cuidadosamente, com a sua caligrafia desordenada mais sincera. Avó, não sei o que se está a passar, mas eu amo-te. Não concordo com a mãe e o pai. Vou ter saudades tuas na Madeira. A tua neta, Leonor. Uma lágrima ameaçou escapar, mas contive-a. Não derramaria lágrimas aqui, neste lugar público onde a traição acabará de acontecer de forma tão descarada. Em vez disso, guardei o bilhete de volta no bolso, junto ao meu passaporte e ao cartão que muito poucos sabiam que eu possuía. Levantei-me com a mesma dignidade silenciosa que cultivara durante décadas. Peguei na minha mala e comecei a caminhar. Não em direção ao parque de estacionamento, como a Sofia sem dúvida esperava, mas em direção ao terminal privado, localizado na outra extremidade do aeroporto. Enquanto caminhava, senti uma mudança dentro de mim. Não era raiva, embora tivesse todo o direito de a sentir. Não era tristeza, embora a dor da traição me pesasse no peito.
Era algo mais profundo, mais fundamental. Durante 40 anos, o Rui e eu tínhamos construído algo extraordinário. Dos nossos humildes começos num pequeno apartamento na Graça, até a carteira de propriedades que agora valia centenas de milhões de euros. Sempre vivemos de forma modesta, não por necessidade, mas por escolha. O verdadeiro poder nunca precisa de se exibir, costumava dizer o Rui. E eu, por amor à minha filha, tinha mantido as aparências. Viajava em classe turística quando podia ter um jato privado, vivia numa casa confortável mais simples quando podia ter palacetes. Tudo para que a Sofia nunca se sentisse esmagada pelo peso da nossa fortuna, para que pudesse encontrar o seu próprio caminho sem a sombra do dinheiro a distorcer as suas relações. Mas hoje, nesse simples ato de me deixarem para trás, a Sofia e o Tiago tinham revelado quem eram realmente. E eu, aos meus 69 anos, compreendi finalmente quem eu deveria ser. Cheguei ao terminal privado, um edifício discreto e elegante que poucos passageiros do aeroporto principal sequer notavam. Mostrei a minha identificação ao segurança. Bom dia, Dona Graça, cumprimentou-me ele com um respeito que contrastava brutalmente com o tratamento que receberá minutos antes. Não a esperávamos hoje. Uma mudança de planos de última hora, respondi com calma. O Miguel está disponível? O comandante Navarro está a fazer as verificações pré-voo. Vou chamá-lo de imediato. Enquanto esperava na confortável sala VIP do terminal, olhei através das janelas para a pista principal, onde o voo comercial para a Madeira já tinha descolado. A Sofia, o Tiago e a Leonor estariam a acomodar-se nos seus assentos, talvez a brindar com uma ponche imaginária a sua manobra bem-sucedida para me deixarem para trás. Mal sabiam eles que eu nunca tinha planeado voar com eles de volta. Mal sabiam eles que, enquanto desfrutavam da suíte no Hotel Reid's Palace, que eu tinha reservado, eu estaria na minha penthouse em Manhattan, a reunir-me com a minha advogada. Mal sabiam eles que a viagem que julgavam ter me estragado era, na realidade, apenas o primeiro ato de uma peça muito mais longa. Graça? A voz do Miguel tirou-me dos meus pensamentos. Que surpresa vê-la hoje! Pensei que estaria a caminho da Madeira com a sua família. Miguel Navarro, 42 anos, antigo piloto da Força Aérea Portuguesa, fora contratado pelo Rui há mais de uma década. Era um dos poucos que conhecia a verdadeira extensão das nossas posses. O seu uniforme estava impecável, como sempre, e os seus olhos, de um azul acinzentado que lembrava o Atlântico no inverno, transmitiam uma calma e uma competência que sempre me tranquilizaram. Havia nele uma força contida, uma masculinidade que não precisava de artifícios, visível na forma como ocupava o espaço e na firmeza do seu aperto de mão. Houve uma mudança de planos, Miguel, respondi sem entrar em detalhes. Preciso de ir para Nova York. Hoje. É possível? O Miguel não fez perguntas, outra qualidade que o Rui e eu sempre valorizamos nele. Claro. O jato está pronto. Podemos descolar assim que tratar da papelada. Bagagem adicional? Apenas esta mala, apontei para minha pequena valise. Viajo leve, como sempre. Ele sorriu, e pela primeira vez desde o incidente na porta de embarque, senti que algo no meu mundo continuava sólido e confiável. Enquanto preenchi os formulários para o voo privado, peguei no meu telemóvel e marquei um número que raramente usava. Inês de Mello a falar, respondeu a voz precisa da minha advogada do outro lado do Atlântico. Inês, sou eu, a Graça Alencar. Preciso de me encontrar consigo amanhã, em Nova York. É sobre o fundo fiduciário e o meu testamento. Quero fazer algumas alterações. Houve uma breve pausa. Claro, Dona Graça. A que horas lhe convém? Logo pela manhã. Há muito a fazer e pouco tempo. Esperá-la-ei no meu escritório às 9 em ponto. Desliguei e guardei o telemóvel. Através das janelas do terminal privado, podia ver o nosso jato, discretamente marcado com o logótipo da Alencar Roads, não com o nosso nome de família, a ser preparado para a descolagem. O sol de Lisboa brilhava nas asas do avião, criando reflexos que me lembraram os holofotes de um palco. O Rui dizia sempre que o negócio imobiliário era como o teatro, tudo uma questão de tempo, localização e apresentação. Agora, era minha vez de escrever o ato final.
Não com gritos nem acusações, mas com a mesma discrição e precisão que tinham caracterizado toda a minha vida profissional. Ao embarcar no jato, senti o bilhete da Leonor no meu bolso, um lembrete de que, mesmo na traição, havia espaço para a esperança. A minha neta, pelo menos, tinha um coração que ainda não fora corrompido pela ganância e pelo ressentimento. Uma vez no meu assento de couro creme, o Miguel aproximou-se para confirmar o nosso destino. Para Nova York, então, disse ele, mais como uma afirmação do que como uma pergunta. Sim, Miguel. Para Nova York. Confirmei, enquanto a hospedeira de bordo, uma rapariga discreta e eficiente, me servia um café exatamente como eu gostava. Já não vamos para Madeira. Os meus olhos estavam secos, o meu silêncio mais afiado do que qualquer insulto. O jato começou a mover-se pela pista, levando-me não para a Ilha das Flores, mas para a cidade onde a minha justiça silenciosa começaria a tomar forma. O rugido dos motores do Gulfstream transformou-se gradualmente num zumbido constante enquanto atingíamos a altitude de cruzeiro. Através da janela, Lisboa tornou-se um mosaico de telhados cor de laranja e o azul do Tejo, que se desvanecia sob um manto de nuvens. O meu reflexo no vidro devolveu-me o olhar, uma mulher de 69 anos, com cabelo prateado apanhado num coque simples, vestida com roupa de qualidade mais discreta. Nada na minha aparência sugeria que eu era coproprietária de um dos maiores impérios imobiliários da Península Ibérica. Era assim que o Rui e eu tínhamos querido. Invisibilidade estratégica, chamava-lhe ele. Miguel apareceu à porta da cabine, com o piloto automático já ativado. Chegaremos a Nova York em aproximadamente 7 horas, Graça. Precisa de alguma coisa? Neguei com a cabeça, mas depois reconsiderei. Na verdade, Miguel, pode sentar-te um momento? Ele assentiu e sentou-se à minha frente. O Miguel tinha sido muito mais do que um piloto para nós. Nos últimos 10 anos, tornará-se um confidente, especialmente para o Rui, que valorizava sua discrição e lealdade inabaláveis. A Sofia deixou-me no aeroporto, disse eu sem rodeios. Não era meu estilo adornar a verdade. Ela e o Tiago disseram-me que o meu voo estava com overbooking. O Miguel franziu o sobrolho, aquele gesto subtil que fazia quando algo desagradava profundamente. Lamento imenso, Graça. Não lamentes. Foi revelador. Tirei o bilhete da Leonor do bolso e alisei-o cuidadosamente sobre a pequena mesa que nos separava. O Miguel não tentou lê-lo, respeitando a minha privacidade como sempre. A minha neta foi a única que mostrou verdadeiro pesar, continuei. E isso diz-me tudo o que preciso de saber sobre o caminho a seguir. Miguel assentiu, esperando que eu continuasse. No seu rosto não havia julgamento, apenas uma tensão tranquila que me lembrava tanto Rui. Vou reestruturar tudo, Miguel. O fundo fiduciário, as propriedades, a fundação. O Rui e eu sempre planeamos deixar a Sofia bem servida, mas agora vejo que seria um erro. O dinheiro só alimentaria o pior dela. E a pequena Leonor? Uma pergunta perspicaz. O Miguel sempre tivera o dom de ir direto ao assunto. A Leonor terá o seu próprio fundo, um ao qual a Sofia não poderá tocar. Mas precisará de tempo para crescer, longe da influência dos pais. Peguei no meu tablet e abri um ficheiro. A lista detalhada de todas as nossas posses. Propriedades em 3 países, participações em dezenas de empresas, contas em bancos nacionais e internacionais, obras de arte, o próprio jato em que voávamos. Um império construído tijolo a tijolo, contrato a contrato, ao longo de 4 décadas. Vou precisar da tua ajuda nos próximos dias, Miguel. Há documentos a entregar, pessoas a visitar. Sabes que podes contar comigo, Graça. Os seus olhos serenos refletiam a mesma lealdade que ele demonstrara ao Rui. Perguntei-me brevemente se o meu falecido marido aprovaria o que eu estava prestes a fazer. Mas, no fundo, eu já sabia a resposta. O Rui sempre valorizou a integridade acima de tudo. E o que a Sofia tinha feito não tinha nada de íntegro. Obrigada, Miguel. Por agora, só preciso de algum tempo para pensar. Ele assentiu, compreendendo o sinal, e regressou à cabine.
Fiquei sozinha com os meus pensamentos e o suave ronronar dos motores como única companhia, atravessando o vasto oceano em direção ao meu novo propósito. Fechei os olhos e deixei que as memórias fluíssem, embaladas pelo zumbido dos motores. O Rui e eu conhecemos-nos quando eu tinha apenas 20 anos e trabalhava como secretária numa pequena construtora. Ele era um jovem arquiteto com sonhos gigantescos e uma ética de trabalho implacável. Casamos 6 meses depois, contra a vontade da família dele, que esperava uma aliança mais vantajosa. O nosso primeiro investimento foi um pequeno prédio de apartamentos da Mouraria, comprado com as nossas poupanças combinadas e um empréstimo que quase nos custou o casamento, tal era o estresse. Renovamo-lo nós mesmos, a pintar paredes aos fins de semana, a reparar canos, a aprender sobre códigos de construção e licenciamentos camarários. Ele tinha visão, via o potencial onde outros só viam ruínas. Eu tinha o olho para os detalhes, para os contratos, para os números que faziam os sonhos dele tornarem-se realidade. Éramos duas metades de um todo, uma parceria forjada no pó das obras e na tinta fresca. Quando a Sofia nasceu, 5 anos depois, já tínhamos 3 prédios. Aos 10, a nossa carteira tinha crescido para mais de 20. Aos 15, o Rui deixou o seu trabalho como arquiteto para se dedicar a tempo inteiro ao nosso negócio. E aos 20, quando a Sofia foi para a universidade, éramos milionários várias vezes. Mas nunca mudamos o nosso estilo de vida. Vivíamos numa casa confortável mas modesta, conduzíamos carros de boa qualidade mas não ostensivos. Tudo por uma razão que agora me parecia ingenuamente idealista: queríamos que a Sofia crescesse a valorizar o trabalho duro e a humildade. Talvez esse tenha sido nosso erro. Talvez devêssemos ter lhe mostrado a verdadeira magnitude do nosso sucesso. Ou talvez, como o Rui sugeriu uma vez, com um suspiro cansado depois de mais uma discussão com ela, algumas pessoas simplesmente nascem com um vazio que nenhuma quantidade de amor ou dinheiro consegue preencher. O avião atravessou uma zona de turbulência, sacudindo-me das minhas reflexões. Agarrei-me instintivamente aos braços da poltrona, embora o movimento fosse ligeiro. A vida também tinha as suas turbulências, momentos que nos abalavam e nos faziam agarrar ao que tínhamos mais perto. Para mim, depois da morte do Rui, esse apoio tinha sido a esperança de me reconectar com a Sofia. Um sonho que agora se desvanecia com cada quilômetro que nos separava de Lisboa. Miguel voltou à cabine, desta vez com um tabuleiro. Pensei que talvez quisesse comer alguma coisa, Graça. Prepararam uma salada leve e um pouco de queijo da serra. A sua presença era uma âncora de normalidade neste dia surreal. Enquanto ele colocava o tabuleiro na mesa à minha frente, reparei nas suas mãos. Mãos fortes, competentes, habituadas a controlar máquinas complexas com precisão e calma. Não havia nelas a suavidade de um homem que nunca trabalhou, nem a brutalidade de quem não conhece a delicadeza. Eram as mãos de um protetor, de um homem em quem se podia confiar. Obrigada, Miguel. Não tinha fome, mas comi. Era preciso manter a força. Estamos a iniciar a nossa descida para Nova York, anunciou Miguel pelo intercomunicador algum tempo depois. Tempo estimado de chegada, 45 minutos. Apertei o cinto e observei enquanto a paisagem urbana de Nova York emergia gradualmente entre as nuvens. Torres de vidro a refletir a luz do entardecer, o Central Park como um retângulo verde no meio do betão, o rio Hudson a serpentear como uma fita prateada. Era uma cidade que o Rui amava, apesar da sua lealdade a Lisboa. Nova York obriga-te a ser honesta, costumava ele dizer. Não há onde te esconderes numa cidade que nunca dorme. Aterramos suavemente no aeroporto de Teterboro, em Nova Jersey, onde um carro preto já nos esperava. O Miguel supervisionou a descarga da minha modesta bagagem enquanto eu verificava as mensagens no telemóvel. Nada da Sofia. Provavelmente ainda estariam a desfrutar do champanhe que, sem dúvida, teriam pedido para celebrar a sua pequena vitória. O carro está pronto, Graça, informou Miguel. Quer que a acompanhe até a Penthouse? Obrigada, Miguel. A companhia seria bem-vinda. A viagem até Manhattan decorreu maioritariamente em silêncio. As luzes da cidade começavam a acender-se enquanto o sol se punha, criando aquele brilho dourado azulado tão característico de Nova York ao anoitecer. A nossa Penthouse no Upper East Side era outro dos nossos segredos.
Comprada através de uma sociedade anônima há 15 anos, nem a Sofia conhecia a sua existência. Era o nosso refúgio quando precisávamos de escapar, o nosso pequeno oásis no meio do caos urbano. Ao entrar, as memórias atingiram-me com uma intensidade que eu não esperava. O Rui ao piano de cauda no canto, a tocar desajeitadamente as poucas melodias que conhecia. O Rui na varanda, a contemplar o amanhecer com uma chávena de café. O Rui na biblioteca, rodeado de plantas e contratos. "Estás bem?", perguntou Miguel, notando a minha hesitação momentânea. "Sim", respondi, recuperando a compostura. "Apenas memórias. As boas são as que mais doem." Por vezes deixei a minha mala no quarto principal e regressei à sala, onde o Miguel esperava respeitosamente perto da porta. "Vejo-a amanhã, então", disse ele. "Estarei disponível para levar a sua reunião com a doutora de Melo." "Obrigada, Miguel. Por tudo." Quando ele se foi, apentou-se e ficou mergulhada num silêncio quase reverencial. Acendi algumas luzes, mas mantive a iluminação tênue. Não era momento para uma clareza ofuscante. Servi-me de um pequeno cálice de aguardente velha, a favorita do Rui, e fui para a varanda. A cidade estendia-se diante de mim, uma tapeçaria de luzes e sombras, de vidas entrelaçadas sem o saberem. Em algum lugar nesse vasto panorama estava o escritório da Inês de Melo, onde amanhã eu começaria a desmantelar o que a Sofia dava por garantido. O pensamento não me deu a satisfação que talvez devesse. Não havia triunfo nesta decisão, apenas uma resolução triste. Como aquelas propriedades que por vezes tínhamos de demolir para construir algo novo e melhor. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem. Por um momento, pensei que pudesse ser a Sofia, talvez com um vislumbre de remorso. Mas era da Inês, a confirmar a nossa reunião e anexar os documentos preliminares para minha revisão. Regressei ao interior. Sentei-me na secretária do Rui e abri o meu portátil. Era hora de me preparar. Os documentos legais sempre tinham sido a minha especialidade. Enquanto revia as cláusulas, um plano tomava forma na minha mente. Não se tratava de vingança, mas de justiça. Não de castigar a Sofia, mas de honrar o que o Rui e eu tínhamos construído. À meia-noite, quando finalmente me retirei para descansar, tinha uma lista detalhada de alterações para discutir com a Inês. Alterações que redefiniriam o futuro do nosso legado. Na cama que uma vez partilhara com o Rui, contemplei o teto enquanto o sono se recusava a chegar. "Estou a fazer o correto, Rui", sussurrei para o quarto vazio. Não esperava resposta, claro. Mas no silêncio que se seguiu, senti uma certeza que só podia vir de 45 anos de casamento, de conhecer o coração e a mente de alguém tão bem como os próprios. O nosso dinheiro sempre foi uma ferramenta para nós, nunca um fim em si mesmo. Uma ferramenta para construir, para melhorar, para elevar. E nas mãos da Sofia e do Tiago, tornar-se-ia no oposto. Com essa certeza, finalmente encontrei o sono, um descanso sem sonhos que me preparou para o dia que se avizinhava. Às 7 da manhã seguinte, eu já estava de pé, vestido e a rever as minhas notas pela última vez. O café fumegava numa chávena ao lado dos documentos espalhados sobre a mesa de jantar. Eu usava um vestido simples mas elegante, de um azul profundo que realçava a prata do meu cabelo, e uns sapatos de salto baixo. A minha aparência era a minha armadura, calma, controlada, inabalável. A campainha tocou pontualmente às 8, anunciando a chegada do Miguel. "Bom dia, Graça", cumprimentou ele quando lhe abri a porta. O seu olhar percorreu-me rapidamente, um misto de apreciação e preocupação profissional. "Descansou bem?" "O suficiente", respondi, pegando no meu casaco e na minha mala de executiva. "Temos muito que fazer hoje." No carro, a caminho de Midtown, verifiquei o telemóvel uma última vez. Uma mensagem da Sofia tinha chegado enquanto eu dormia. "Aterramos bem na Madeira. O hotel é maravilhoso, obrigada pela reserva. Espero que não estejas demasiado desapontada com o voo. Às vezes as coisas acontecem por uma razão. Ligo-te daqui a uns dias." Nem uma palavra de desculpa, nem um vislumbre de remorso. Apenas aquela frase condescendente. Às vezes as coisas acontecem por uma razão.
Se a Sofia soubesse quão proféticas seriam essas palavras. O escritório da Inês de Melo estava localizado num elegante edifício de escritórios com vista para o Bryant Park. Ao contrário de muitos advogados do seu calibre, a Inês preferia a eficiência à ostentação. O seu escritório era espaçoso, mas sóbrio. Dona Graça, cumprimentou-me ela, levantando-se da sua secretária quando entrei. É um prazer revê-la, embora lamente as circunstâncias. A Inês era uma mulher na casa dos 50, com uma inteligência afiada que se refletia nos seus olhos escuros e perspicazes. O Miguel ficará na recepção, dando-me a privacidade de que eu precisava. Inês, apertei-lhe a mão. Agradeço que me tenhas recebido com tão pouca antecedência. Para clientes como a senhora e o senhor Alencar, tenho sempre tempo, respondeu ela, indicando-me que me sentasse. Li o seu e-mail. Tem a certeza de que quer prosseguir com estas alterações? Assenti, tirando as minhas próprias notas. Completamente segura. Quero que a Sofia seja removida como beneficiária principal do fundo fiduciário. Em seu lugar, quero estabelecer uma nova fundação de caridade, a Fundação Alencar, com um propósito específico. A Inês tomou notas enquanto eu continuava a delinear os meus desejos. Não mostrou surpresa. Os bons advogados raramente o fazem. E qual seria o propósito dessa fundação, Graça? Apoiar jovens empreendedores e artistas em Portugal, respondi sem hesitar. Pessoas com talento e visão, mas sem os meios para concretizar os seus sonhos. Pessoas como o Rui e eu éramos no início. A Inês ergueu uma sobrancelha, um brilho de interesse nos seus olhos. É um objetivo nobre. E quem a dirigiria? E aqui vinha a parte mais inesperada do meu plano. Uma jovem que conheci há uns meses. Chama-se Joana. Trabalha como voluntária numa pequena galeria de arte que nós apoiávamos anonimamente. Tem uma paixão e uma integridade que me lembram de mim mesma quando era nova. Quero que ela seja a diretora. E quero que seja estabelecido um fundo pessoal em seu nome, para lhe dar a segurança financeira para se dedicar a este projeto a 100%. A Inês parou de escrever por um momento. Graça, isto é, invulgar. É uma aposta de alto risco numa desconhecida. É uma aposta na pessoa certa, corrigi. O Rui sempre disse que o nosso maior talento era reconhecer o potencial nos outros. Estou a usar esse talento uma última vez. E quanto à sua neta, a Leonor, perguntou a Inês, voltando às suas notas. Quero um fundo educativo separado para ela. Inacessível para a Sofia ou para o Tiago. E quero que lhe seja entregue uma carta quando fizer 18 anos, a explicar as minhas razões. Alguma provisão para a Sofia? Ponderei a pergunta. Apesar de tudo, a Sofia continuava a ser a minha filha. Uma pensão modesta. O suficiente para viver confortavelmente e se gerir bem o dinheiro, mas não o suficiente para que o possa desperdiçar. A Inês assentiu. E a casa de Lisboa? Vendam-na. Os lucros revertem para a nova fundação. Passamos as 3 horas seguintes a refinar os detalhes. Ao fim, tínhamos um plano completo, um plano que asseguraria que o nosso legado continuaria da maneira que o Rui e eu sempre tínhamos desejado. Precisarei de total confidencialidade neste assunto, Inês, disse eu enquanto assinava os documentos preliminares. Não quero confrontos, apenas precisão. Claro, Dona Graça. Tudo será tratado com a máxima discrição. Quando saí do escritório, o Miguel esperava pacientemente. Tudo bem? Perguntou ele enquanto caminhávamos para o elevador. Tudo em ordem, respondi. Agora, há uma última coisa que preciso de fazer. O quê? Tirei do bolso o bilhete amarrotado da Leonor. Aquele pequeno gesto de amor que iluminara um momento de escuridão. Preciso de escrever uma carta para minha neta. De volta a Pentose, dirigi-me diretamente à biblioteca. Peguei em papel de carta e numa caneta de tinta preta. Primeiro, a carta para Leonor. A mais difícil. Minha querida Leonor, se estás a ler isto, significa que fizeste 18 anos. Significa também que passaram 5 anos desde aquele dia no aeroporto de Lisboa, quando discretamente me deste um bilhete. Essa pequena nota deu-me força num momento de profunda traição. Por isso, estabeleci um fundo educativo para ti.
Está desenhado para te dar liberdade. Usa-o sabiamente, não para adquirir coisas, mas para construir a vida que desejas. O teu avô costumava dizer que a vida é como um dos seus edifícios, a beleza está na estrutura invisível, nas fundações que ninguém vê mas que sustentam tudo. Constrói fundações fortes, minha querida neta. Com amor infinito, a tua avó Graça. Depois, escrevi uma nota breve para o Miguel, a dar-lhe instruções para encontrar a Joana em Lisboa e entregar-lhe uma carta inicial, explicando a proposta e marcando um encontro formal. Eu precisava de saber que a minha fé não estava mal depositada. Quanto a Sofia, decidi contra uma carta. Ela receberia a notificação legal da Inês. Fria e precisa. Seria suficiente. O sol começava a pôr-se quando terminei. Pedi uma refeição simples de um restaurante italiano das redondezas. Enquanto esperava, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem da Sofia. A madeira é maravilhosa, mãe. Devias ver a Leonor, está encantada. O hotel fez-nos um upgrade para a suíte presidencial quando mencionamos o nosso apelido. Quem diria? Mando-te fotos amanhã. Sorri com ironia. Claro que lhes deram a suíte presidencial. Eu tinha-a reservado e pago meses antes, como surpresa. Outra pequena verdade que a Sofia nunca se dera ao trabalho de verificar. Não respondi. Em vez disso, liguei ao Miguel. Preciso que entregues algo amanhã, em Lisboa, disse-lhe eu. Claro, Graça. A que horas prefere que parta? Cedo. E Miguel, vou precisar que uses a tua discrição. Encontra esta rapariga, a Joana, mas não a assustes. Apenas entrega a carta. Houve uma breve pausa. Considera o feito. Há mais alguma coisa? Sim. Reserva-me um quarto no Center Regis. Vou ficar mais uns dias em Nova York. Depois de desligar, voltei para a varanda. A cidade estendia-se diante de mim, um universo de vidas. Em algum lugar na Madeira, a minha filha desfrutava de luxos que dava por garantidos, sem saber que o chão sob os seus pés estava prestes a mudar. E em Lisboa, uma jovem trabalhava numa galeria modesta, sem imaginar que a sua vida estava prestes a ser transformada. O meu legado estava a mudar de rumo, silenciosamente, do outro lado do oceano. O cemitério dos prazeres repousa sobre uma colina que se debruça sobre a ponte 25 de Abril e o Tejo. O Rui sempre brincava que, mesmo na morte, queria uma propriedade com boas vistas. Cumpri-lhe o desejo, embora o preço do talhão tivesse feito o contabilista dentro dele estremecer. A lápide era simples, como ele a teria querido. Mármore escuro com letras prateadas, sem epitáfios grandiloquentes. Apenas o seu nome, as datas e uma frase que partilháramos durante os nossos 45 anos juntos. Construímos mais do que edifícios. Ajoelhei-me sobre a relva perfeitamente aparada, sem me importar que a minha saia se sujasse. Aos 69 anos, certas preocupações perdem a relevância. Está feito, Rui, disse em voz baixa, passando os dedos sobre as letras gravadas do seu nome. A fundação vai receber o nosso legado. A Leonor terá a sua oportunidade quando for mais velha. Quanto a Sofia, a minha voz quebrou-se ligeiramente. Apesar de tudo, a dor da desilusão continuava fresca. A Sofia vai aprender uma lição que talvez devêssemos ter lhe ensinado há muito tempo. O vento do rio agitou suavemente o meu cabelo prateado enquanto eu permanecia ali, em silêncio. Achas que estou a ser demasiado dura? Perguntei depois de um longo silêncio. Parte de mim quer perdoá-la, dar-lhe outra oportunidade. É a nossa filha, afinal. O silêncio respondeu-me, mas nesse silêncio encontrei a mesma certeza que guiara as nossas decisões durante décadas. Por vezes, o amor verdadeiro significa estabelecer limites firmes. Por vezes, significa deixar que as pessoas enfrentem as consequências das suas ações. Tenho saudades tuas, sussurrei finalmente, colocando um pequeno ramo de lírios brancos, os seus favoritos, junto à lápide. Todos os dias. Levantei-me com a dignidade silenciosa que cultivara toda a minha vida. O Miguel esperava discretamente junto ao carro, a uma distância suficiente para me dar privacidade. Pronta para regressar, Graça? Perguntou ele quando me aproximei. Sim,
respondi com uma resolução renovada. Estou pronta. 3 dias depois, observei pela janela de um modesto Uber enquanto nos aproximávamos da moradia que eu partilhara com o Rui durante os últimos 20 anos, no Resteiro. Uma propriedade elegante, não ostensiva, mas certamente confortável, com vista parcial para o rio e um jardim pequeno mas imaculado. Podia ter chamado Miguel para me ir buscar ao hotel onde me hospedara nas últimas noites, mas havia algo de apropriado em chegar assim, sem anúncio, sem formalidades. Como uma visitante. O condutor, um homem jovem com sotaque brasileiro, olhou-me pelo retrovisor. Bela casa, senhora. Está a visitar amigos? Algo do gênero, respondi com um sorriso leve. Venho buscar alguns pertences. Parei em frente ao portão principal, paguei a tarifa e esperei que o carro se afastasse antes de usar a minha chave. Lá dentro, a casa estava silenciosa e exatamente como eu a deixara. As fotografias de família nas paredes, os livros cuidadosamente organizados nas estantes, a coleção de pequenas esculturas de cristal que o Rui me oferecia em cada aniversário. Tudo permanecia no seu lugar, alheio ao terremoto emocional que ocorrerá. Subi para o nosso quarto, o meu quarto, agora, e comecei a recolher metodicamente os pertences pessoais que queria conservar. Roupa, joias com valor sentimental, álbuns de fotografias, as cartas que o Rui e eu trocamos durante as suas viagens de negócios nos primeiros anos. Estava a organizar estas coisas em 2 malas quando ouvi o som inconfundível de um carro a entrar na propriedade. Olhei pela janela e vi o Mercedes do Tiago. Tinham regressado da Madeira. Respirei fundo, preparando-me. Não esperava vê-los tão cedo, mas talvez fosse melhor assim. Uma ruptura limpa. Ouvi-os entrar, as vozes da Sofia e do Tiago a misturarem-se no hall de entrada, a voz mais aguda da Leonor a perguntar algo que não consegui distinguir. Mãe? A voz da Sofia soava confusa, surpreendida. Estás aqui? Em vez de responder imediatamente, terminei de fechar a segunda mala. Tomei um momento para me olhar no espelho do toucador, certificando-me de que a minha expressão mostrava calma, não a tempestade interna que sentia. Depois, desci as escadas com passo firme, as malas na mão. A imagem dos seus rostos ficará gravada na minha memória. A Sofia, com uma expressão de surpresa que rapidamente tentou dissimular. O Tiago, com um sorriso falso que não chegava aos olhos. E a Leonor, a minha querida neta, com alegria genuína ao ver-me. Avó, exclamou a Leonor, correndo para mim para um abraço que retribuí com afeto sincero. Olá, meu amor, respondi, beijando-lhe a testa. Como foi a Madeira? Incrível! Vimos os golfinhos e comemos tantas queijadas que o pai disse que eu ia rebolar em vez de andar. Sorri com o seu entusiasmo, consciente de que a Sofia e o Tiago nos observavam com crescente desconforto. Mãe, interveio finalmente a Sofia. Não esperávamos encontrar-te aqui. Pensávamos que estarias. Ela parou, evidentemente insegura de como terminar a frase. Onde? A chorar num hotel porque me abandonaram no aeroporto? O meu tom era suave mas firme. O Tiago deu um passo em frente, o seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Graça, sobre o aeroporto, estas coisas acontecem. Um inconveniente, repeti, deixando a palavra pairar entre nós como uma acusação silenciosa. Por que tens malas, avó? Perguntou a Leonor, sentindo a tensão. Por que me vou mudar, querida? Respondi com honestidade. Decidi que é hora de uma mudança. A Sofia estreitou os olhos. Mudar-te para onde, exatamente? Comprei um apartamento na linha de Cascais, expliquei com calma. Algo mais pequeno, mais fácil de gerir para mim. Mas esta é a tua casa, protestou a Sofia, a sua voz a flutuar entre a confusão e um alarme incipiente. A casa do pai. O nosso lar. Era, corrigi suavemente. Coloquei-a à venda esta manhã. O silêncio que se seguiu foi denso. O Tiago foi o primeiro a quebrá-lo, o seu sorriso falso completamente desaparecido. Não podes vender a casa, Graça. Sem nos consultar. Por que não? Está em meu nome. Mas sempre falamos que, eventualmente, seria nossa, argumentou a Sofia, a sua fachada a desmoronar-se para revelar o que realmente importava.
O teu pai morreu há 6 meses, interrompi, mantendo a voz serena. E há muitas coisas que ele disse que tu nunca ouviste realmente. Dei um passo em direção à porta. Avó, para onde vais agora? Perguntou a Leonor, preocupada. Para o apartamento novo, meu anjo. Preciso de instalar tudo. Posso ir contigo? Perguntou ela, ignorando o olhar de aviso da mãe. Hoje não, querida. Mas em breve, prometo. Tiago, sempre rápido a proteger os seus interesses, interveio novamente. Graça, acho que devíamos falar sobre isto. Se tiveres algum problema financeiro, nós podemos. Uma risada curta e seca escapou-me dos lábios. Problemas financeiros? Não, Tiago, esse não é o problema. Então qual é? Perguntou a Sofia, o tom a tornar-se mais agudo. É por causa do aeroporto? Tanto drama por um voo perdido? Olhei-a diretamente nos olhos. Não, Sofia. Não é por um voo perdido. É por um padrão de comportamento que finalmente decidi não tolerar mais. O Tiago mudou de tática, a voz a adotar um tom condescendente. Graça, eu percebo que na sua idade estas mudanças podem ser avassaladoras. Talvez devêssemos sentar-nos, discutir isto com calma. Já encontrei essa solução, respondi, caminhando para a porta. E parte dela inclui vender esta casa. A Sofia seguiu-me. E o apartamento em Paris? Aquele que mencionaste? Vais vendê-lo também? Já o vendi, respondi com calma. A transação foi concluída ontem. Isto pareceu chocá-la mais do que a venda da casa. Não podes fazer isto, disse ela, a voz uma mistura de incredulidade e fúria contida. É o patrimônio da família. O nosso legado. O legado, repeti lentamente. Sabes o que é realmente um legado, Sofia? Não são propriedades ou contas bancárias. É integridade. É respeito. É gratidão. Tiago, sentindo que a situação lhe escapava, pegou no telemóvel. Vou ligar ao meu advogado. Isto não pode ser legal. Deve haver alguma cláusula no fundo fiduciário da família. Podes ligar, se quiseres, respondi, imperturbável. Mas vou poupar-te tempo. Não existe um fundo fiduciário da família. Apenas o fundo